No final de fevereiro, início agora de março, eu tive um abalo psicológico assim muito intenso. Isso devido a uma situação que aconteceu aqui na minha cidade, que foi bem difícil. Tive que tomar algumas decisões que eu não esperava, que eu não planejava. Eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e aqui teve uma chuva intensa no final do mês passado. Essa chuva, segundo órgãos que controlam esse tipo de medição e tudo, foi aproximadamente de 700 milímetros, o que daria quantidade de chuva necessária para um ano aqui na minha cidade. É lógico que isso impactou muito o funcionamento da cidade, né? Infelizmente tiveram muitas vidas perdidas, se não me engano foram mais de 60 pessoas que morreram, mais de 10 mil pessoas estão desabrigadas, muitas vias interditadas. Na semana passada ficamos uns 3 ou 4 dias sem ônibus circulando na cidade, e isso impactou a vida de todo mundo, logicamente a minha também. Como vocês sabem, eu sou empresário e a gente trabalha com comércio e depende do transporte público e depende de tudo isso para poder funcionar. Na semana passada, praticamente, a gente não funcionou. Por que eu digo praticamente? Porque foi um susto enorme e a gente teve que se adaptar. Muita gente não conseguiu abrir porque, infelizmente, a água entrou na loja das pessoas, a água quebrou a casa das pessoas e destruiu tudo e matou as pessoas e foi horrível. Mas a gente teve que decidir se a gente abria ou não, porque era uma decisão bem difícil. Porque se a gente não abrisse, a gente ia ter que acabar demitindo pessoas, a gente ia ter que acabar não conseguindo honrar com alguns compromissos, assim como a gente não conseguiu e ainda está regularizando. Mas a gente decidiu abrir. E a gente decidiu abrir em contingência. Como não tinha transporte coletivo, a gente basicamente buscou todo mundo em casa e levou em casa. Funcionamos em um horário divergente do que a gente funciona, diferente do que a gente funciona. A gente conseguiu funcionar. Só que isso impactou as vendas, né? Nossas vendas caíram muito e, logicamente, como eu sou empresário, né, a minha família depende da renda da empresa e impactou a minha renda também. E aí entra a decisão que eu tive que tomar. Eu sempre gostei muito de investimentos. Estudo investimentos há um tempo e me simpatizo pela forma de investir do buy and hold, que é comprar e guardar, né? Investimento para o futuro, né? Carteira de aposentadoria. E, e quem estuda, quem conhece sobre isso, sabe que a gente tem que quitar a dívida primeiro, né? Formar uma margem de segurança, colchão de segurança, como quiser, como vocês entendem, né? E, e depois começar a investir. No meu caso, eu quis pular etapas. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu quis pular etapas e já comecei a investir antes de quitar dívidas, antes de formar a margem de segurança. E eu não esperava, ninguém esperava, né, que isso acontecesse aqui. Eu acho que esse acontecimento foi similar à pandemia, mas em um período de tempo menor, né? E aconteceu, e a gente teve que tomar decisões. Uma delas foi, no meu caso, né, pessoalmente, foi vender meus investimentos que eu já tinha feito para poder pagar minhas dívidas, porque praticamente a gente não teve receita no final do meio do mês passado para frente, né? Mas não é sobre isso esse vídeo, né? Eu queria só relatar para vocês isso que aconteceu. É sobre uma reflexão que eu tive após esse acontecimento. A gente não deve pular etapa. A gente deve fazer as coisas da forma como elas são. E muitas das vezes as pessoas mais maduras falam com a gente como a gente deve fazer. E a gente acha que é esperto, acha que é imponente, acha que nunca vai acontecer com a gente. E a gente pula etapas, a gente deixa de se prevenir. O problema é, quando a gente vai ficando mais velho e vai adquirindo mais responsabilidade, não depende só da gente. Os resultados não vão acontecer só com a gente, vão acontecer com as pessoas que dependem da gente. Os nossos filhos, a nossa esposa, a nossa casa, nossos funcionários. E é sobre isso a reflexão desse vídeo. Você deve ter responsabilidade, você deve ter, cada ação sua, você deve pensar muito bem no que você vai fazer antes de tomar, porque vai impactar a vida de 1, 2, 10 famílias, 20 famílias. Então, assim, a gente deve refletir muito. E eu queria compartilhar isso com vocês, que eu acho que foi um momento importante, e como meu canal é para isso,
só para mostrar para vocês o que está acontecendo aqui na minha cidade e na minha vida, né? E passar essa reflexão para vocês. Sejam homens fortes, dignos, tenham responsabilidade sobre as suas atitudes. Obrigado.